Fala pessoal, a gente vai dar continuidade aqui na nossa série sobre eletrônica básica. A gente está falando de amplificadores transistorizados e hoje a gente vai falar sobre o amplificador coletor comum, que é também chamado de seguidor de emissor. Beleza? Eu tentei fazer aqui um desenho também considerando a polarização desse amplificador. Obviamente existem várias formas de você montar esse amplificador do ponto de vista de sinal e polarização. Esse aqui é um exemplo, onde eu estou utilizando aqui uma fonte de corrente contínua para polarizar o meu transistor. Eu preciso ter esse circuito de base aqui, esse resistor de base, para poder garantir que exista a circulação de uma corrente de base aqui DC. Então eu preciso ter esse cara. Então montei um circuito aqui, mas ele não é único, tá? Tem várias formas de você implementar que sejam diferentes dessa aqui. Eu peguei só um exemplo, beleza? Bom, o que a gente quer fazer? A gente quer, uma vez tendo um circuito desse, a gente não vai entrar em detalhes aqui da polarização, porque nós já discutimos isso extensivamente no nosso canal. Nós vamos falar como que a gente pode fazer o modelo de pequenos sinais e levantar os parâmetros do amplificador, que é basicamente o ganho de tensão, a resistência de entrada e a resistência de saída para esse cara aqui, beleza? Então a primeira coisa é a gente fazer o modelo de pequenos sinais. E para quem não lembra, para isso a gente faz uma análise CA, onde eu basicamente aterro todas as fontes CC que existem no meu amplificador, né? Eu curto-circuito os capacitores de acoplamento e bypass, esses capacitores aqui, porque eu entendo que na frequência de operação desse amplificador, né, esses capacitores vão ter uma impedância muito baixa, então eu curto-circuito, considerando que eles não fazem diferença para o meu circuito, e as fontes de corrente contínua eu vou abrir, beleza? Então são essas modificações que eu tenho que fazer no desenho para a gente fazer o modelo de pequenos sinais, e o resultado disso é esse circuito aqui, beleza? Então a gente pode ver o quê? Nós temos aqui o nosso sinal sendo aplicado à base do nosso transistor, assim como acontece no amplificador emissor comum, né? A saída é tomada agora no emissor do nosso amplificador, diferentemente dos outros dois amplificadores que a gente já discutiu, o emissor comum e o base comum, e o coletor do transistor é conectado ao terra, ou seja, ao ponto comum do nosso circuito de sinais, por isso o nome coletor comum, porque o coletor está aterrado. Beleza? Então esse é o circuito que a gente tem. A gente quer agora analisar esse cara para levantar esses parâmetros, né? Nos outros dois amplificadores, né, que a gente já discutiu no nosso canal, a gente disse que eu poderia analisar esse amplificador de duas formas, né? Uma é analisar o amplificador sozinho, né, ignorando a fonte e a carga, e depois integrar esses dois elementos de volta no nosso amplificador e levantar o que a gente chamou de ganho global do circuito. Bom, no caso do seguidor de emissor, eu acho interessante a gente fazer a análise global, considerando a fonte de entrada e considerando a carga. Por quê? Quando a gente fizer a análise, vocês vão ver que todos esses parâmetros são muito dependentes destes elementos específicos, né? Que é a resistência de fonte e a resistência de carga. Então ficaria muito difícil eu fazer uma análise ignorando-os, né? Porque eles vão influenciar esses parâmetros, então quer dizer que toda vez que eu tiver um elemento específico, né, uma carga específica, uma fonte específica, o meu amplificador vai se comportar de uma forma diferente. E com isso é mais fácil, então, já incorporar esses elementos que eu já conheço dentro da minha análise, beleza? Então vamos fazer essa análise agora. Bom, temos aqui então o nosso circuito. Eu quero agora substituir o meu transistor por um modelo de pequenos sinais. No caso, eu particularmente vejo o seguinte: se o emissor do meu transistor não estiver diretamente conectado ao terra, eu gosto de usar o modelo T nas minhas análises. Por outro lado, se você gosta de usar o modelo Pi, fique à vontade, a sua análise vai ser um pouco diferente da minha. Beleza? Então agora, substituindo esse cara aqui, a gente vai encontrar este modelo. Bom, esse é o circuito então que a gente tem. Notem que eu não estou levando em consideração a resistência de Early do transistor, porque eu assumo que eu tenho cargas resistivas e essa resistência é muito menor que a resistência de Early, e normalmente eu vou desprezá-la, beleza? E agora a gente pode começar a fazer nossas análises. No primeiro momento eu vou analisar qual que é a resistência de entrada do meu amplificador. Para isso, o que eu vou fazer? Eu tenho que determinar onde está a tensão de entrada. Lembrando que isso aqui é uma fonte de sinal completa, eu quero saber o que essa fonte está fornecendo para o meu amplificador. Então eu quero saber qual que é a relação entre essa fonte fictícia Vx e a corrente Ix que efetivamente ela vai fornecer, beleza? E aí eu consigo ver qual que é a impedância de entrada do nosso amplificador, uma vez que eu tenho a lei de Ohm me dizendo que essa resistência é igual a Vx sobre Ix.
Bom, olhando para esse circuito, o que eu vou ter então? Eu tenho que a corrente X ela vai ser igual a uma corrente IRB aqui, mais a corrente de base do nosso transistor. Ela é igual a IE menos alfa IE, que nada mais é do que a análise de Kirchhoff deste nozinho aqui. Ou seja, ela é igual a 1 menos alfa IE, e isso, para quem não sabe, vai ser igual a IE sobre beta mais 1, uma vez que alfa é igual a beta sobre beta mais 1. Só fazer a matemática aí vocês vão encontrar essa expressão. Beleza? E agora me falta saber quem que é o tal do IE. Se a gente olhar para o circuito, a corrente IE é a corrente que desce aqui para o resistor RAzinho e passa também para a resistência de carga. E mais uma vez, se a gente olhar para o nosso circuito, a tensão Vx está sendo aplicada em todo esse nó aqui. Beleza? Em verde. Consequentemente, a corrente E ela vai ser igual a tensão Vx dividido pela resistência Rzinho mais a resistência RL, porque é isso que ela está enxergando aqui, ó. Essa corrente IE passa por aqui. Beleza? E aí eu posso substituir isso tudo na minha corrente X, lembrando que IRB vai ser então Vx sobre RB mais Vx sobre beta mais 1, que multiplica RE mais RL. Beleza? Então perceba que a resistência séria que está no emissor, que é RE mais RL, ela aparece para meu sinal multiplicada basicamente pelo fator aqui beta mais 1. Então ela aparece muito maior do que ela realmente é. A gente chama isso de reflexão de emissor para base. Beleza? Bom, olhando então essa equação, a gente encontra então que a corrente X ela vai ser igual a Vx, que multiplica 1 sobre RB mais 1 sobre beta mais 1, RE mais RL. Beleza? Olhando para esse circuito, então, a gente vê o seguinte, que Ix pode ser reescrito, né, como sendo Vx dividido, né, porque essa equação aqui em parênteses é a equação de um paralelo, na verdade, por RB em paralelo com beta mais 1, Rezinho mais RL. Né? Consequentemente, a nossa resistência de entrada, que é Vx sobre Ix, se a gente fazer a matemática, ela vai ser igual a RB em paralelo com beta mais 1, Rzinho mais RL. Beleza? Essa é a resistência de entrada do nosso emissor comum. No final das contas, se RB for um valor alto, a nossa resistência de entrada também tem um valor alto, porque isso aqui, com certeza, tem uma magnitude significativa por causa do fator beta mais 1. Beleza? Bom, retornando aqui no nosso circuito original, a gente já viu quanto que vale a resistência de entrada. E é interessante observar, como a gente já tinha comentado, que a resistência de carga aparece aqui nessa resistência de entrada. Tá? Então não posso analisar sem ela, infelizmente. Eu quero saber agora quem é a resistência de saída. Para isso, o que a gente faz? Eu vou pegar meu circuito como um todo aqui e vou curto-circuitar a minha tensão de entrada, porque eu estou fazendo uma análise de Thevenin ou de Norton, que tem essa característica de análise. Vou aplicar na saída do meu circuito uma fonte externa Vx também, e vou ver qual que é a corrente X que essa fonte está fornecendo. Bom, eu vou ter que redesenhar meu circuito para a gente entender o que está acontecendo. Então vou ter esse circuito aqui, beleza? Bom, o que essa fonte Vx está enxergando? Ela está enxergando a resistência de carga, né, em paralelo com alguma coisa que está vindo aqui pelo circuito de emissor. Bom, a gente pode analisar esse circuito. Eu vou fazer uma simplificação aqui usando o conceito de reflexão de base para emissor, ou de emissor para base, tanto faz, né, para que eu não precise fazer conta com essa fonte aqui de cima. Por quê? Qual que é o efeito dessa fonte de corrente? Essa fonte de corrente faz com que o que está na base do nosso circuito apareça para o que está no emissor, que é basicamente aqui, como sendo uma resistência mais baixa. Porque eu vou pegar esse conjunto de resistências e vou, né, pegar a resistência equivalente e dividir por beta mais 1. Ao mesmo tempo, se eu estivesse aqui na base, olhando, né, vou botar um olhinho aqui, para o meu circuito, o que tiver no emissor aparece para mim multiplicado por beta mais 1, como foi o caso aqui da resistência de entrada, ou seja, com uma impedância mais alta. Se eu fizer essa consideração, né, multiplicar ou dividir por beta mais 1, eu posso tirar a fonte de corrente da minha análise, porque eu já incorporei a sua função nessa matemática. Beleza? Eu vou fazer isso que simplifica demais a minha vida aqui. Percebem? Eu já associei o resistor RS e o resistor RB nesse paralelo aqui,
divido isso tudo por beta mais 1, é como se eu estivesse trazendo essa resistência equivalente para o emissor do meu transistor, e aí eu posso fazer essa matemática como sendo simplesmente um monte de resistores. Beleza? Então olha só, agora a gente está vendo a resistência RL em paralelo com o quê? Com a resistência RE em série, né, que agora esses elementos estão todos em série, com essa resistência refletida, né, que a gente chama, que é o RS em paralelo com o RB, dividido por beta mais 1. Beleza? Então notem que essa aqui é a impedância de saída do nosso amplificador. Beleza? Se este elemento em colchetes aqui tiver um valor baixo, e normalmente ele vai ter um valor baixo porque o próprio Rzinho tem valor baixo, e a divisão por beta mais 1 faz com que todo esse segundo termo também tenha um valor relativamente baixo, esse paralelo aqui vai fazer com que a resistência de saída do nosso amplificador seja uma resistência baixa. Então essa é uma característica do nosso amplificador coletor comum, ter uma impedância de entrada relativamente alta e uma impedância de saída relativamente baixa, beleza? E por fim agora a gente pode calcular qual que é o ganho global desse amplificador. Mas antes só gostaria de chamar a atenção novamente que para a resistência de saída, a resistência de fonte aqui também tem alguma influência, beleza? Então vamos falar agora de ganho. Para calcular o ganho eu quero saber quem que é VO em função de VI. E para isso eu vou fazer uma análise por etapas, vou calcular primeiramente quem que é a tensão de base, né, e depois ver quanto que fica a tensão de saída. Para a tensão de base, eu vou fazer a seguinte consideração, que o circuito enxergado pelo meu circuito de base é basicamente esse, onde percebam que essa série de resistores aqui eu joguei refletido para o emissor, fazendo aquela regra da reflexão que a gente já comentou, para não precisar fazer matemática com essa fonte de corrente aqui de cima, porque simplifica bastante a minha vida. Fazendo isso, então, eu tenho um circuito relativamente simples. Então a tensão VB, que é a tensão neste nó aqui, pode ser calculada a partir de um divisor simples de tensão, onde a tensão VB vai ser basicamente a tensão VI multiplicada pela resistência que é equivalente ao paralelo de RB com a resistência RE mais RL refletida para o emissor, que basicamente é a resistência de entrada do nosso amplificador, né? Exatamente a resistência de entrada, dividido então por RS mais a resistência de entrada, né? Beleza? Então essa é a tensão VB. Em seguida, a tensão VO pode ser calculada também como um divisor de tensão, se eu levar em consideração o seguinte, aqui eu tenho a tensão VB, neste nó aqui de cima, né? E eu tenho a resistência R'zinho, a resistência RL e a tensão a tomada aqui no meio. Então eu tenho aqui claramente um divisor de tensão. Então a tensão VO ela vai ser igual à tensão VB, que multiplica RL dividido por R'zinho mais RL. Beleza? Essa é a tensão VO. Se eu usar agora todos esses termos, eu vou encontrar que VO sobre VI é igual a RL dividido por RE mais RL, que multiplica a resistência de entrada, só para a gente não ter que escrever aquela equação enorme que a gente viu anteriormente, dividido por RS mais a resistência de entrada. Beleza? Então esse é o ganho de tensão do nosso amplificador coletor comum. Beleza? O que a gente pode tirar daqui? Vamos fazer algumas considerações para a gente ver mais ou menos a magnitude desse ganho. Primeiro, a gente sabe que a resistência R'zinho é uma resistência baixa. Então vou assumir que ela é muito menor que a resistência RL, tá? Só para fins de discussão aqui. Outra questão é que a gente já discutiu que a resistência de entrada também é uma resistência relativamente alta. Beleza? Então eu também vou assumir para fins de discussão que a resistência de entrada ela é muito maior que a resistência RS. Beleza? Este ponto aqui pode ser um pouco falho porque eu posso ter fontes com resistência RS relativamente grande. Mas é só para a gente ter uma discussão aqui em relação à magnitude desse ganho. Então neste caso, o ganho de tensão, VO sobre VI, ele vai ser aproximadamente o quê? Percebam que se a resistência R'zinha é muito baixa em relação à resistência RL, esse termo aqui é aproximadamente 1. Beleza? Da mesma forma, se a resistência de entrada, né, aqui, for muito maior do que a resistência RS, este segundo termo também é aproximadamente 1. Consequentemente, o ganho, né, um ganho ideal, digamos assim, desse amplificador coletor comum é a unidade, 1 volt por volt. Né? Isso quer dizer o que para a gente? Que o ganho
ele é muito próximo da unidade. Ele pode ser um pouco menor, dependendo dos valores dessas resistências em si, né? Mas ele é muito próximo da unidade. Significa, então, que o amplificador, na verdade, não dá ganho significativo aos nossos sinais. Beleza? Então você pode perguntar, pô, Thiago, então para que serve esse amplificador? Bom, ele não serve para dar ganho, o ganho dele é muito próximo da unidade, né? Vai ser ou a unidade ou algo inferior a isso, dependendo, de novo, dos valores dessas resistências. Principalmente dos valores da resistência de entrada e da resistência de fonte, né? Bom, mas ele tem uma característica interessante, que é o seguinte: o circuito de entrada, o circuito de sinal de entrada, está enxergando uma impedância de entrada muito elevada. Já o circuito de saída está enxergando uma impedância de saída muito baixa, né? Mas a tensão de saída é muito próxima da tensão de entrada. Então, o que esse circuito faz é uma função de buffer. Ele é um buffer de tensão. Ou seja, ele pega a tensão de entrada, carrega para a saída, né, sem afetar significativamente o seu valor. Mas a tensão de entrada está enxergando uma impedância muito grande, ou seja, a corrente que ela tem que fornecer é uma corrente baixa. Já a tensão de saída, né, no final das contas, o circuito Thevenin, né, tem uma impedância de saída aqui, ó, muito baixa. Significa que se eu colocar outra carga, né, uma segunda carga, por exemplo, essa carga vai ser alimentada com um nível de tensão, que é praticamente igual à tensão de entrada, mas essa divisão de tensão aqui, formada por RL novo, né, RL1, e a resistência de saída desse amplificador, praticamente não vai ter atenuação, porque se a resistência de saída é muito baixa, o divisor de tensão vai ter um ganho muito elevado, muito próximo de 1. Né? Ou seja, no final das contas, o circuito seguidor de emissor consegue transportar a tensão de entrada para a saída com baixa variação, né, fazendo com que a fonte de entrada forneça uma corrente II baixa, mas eu consiga alimentar cargas na saída com uma corrente relativamente alta, IO mais alto. Ou seja, ele pode ser visto então como essa função buffer de tensão ou como um amplificador que consegue dar ganho de potência ou ganho de corrente. Normalmente, o amplificador coletor comum vai ser utilizado como estágio de saída de amplificadores multi-estágio, né? Um amplificador de áudio, um amplificador, um pré-amplificador, que seja. Né? Por quê? Porque ele consegue então pegar, transportar a tensão que já foi amplificada, já foi tratada por outros estágios e alimentar qualquer carga, qualquer aqui entre aspas, obviamente, né? Sem afetar em si o nível de tensão. Então ele é um ótimo último estágio, como um amplificador de corrente ou um amplificador de potência. Beleza? Então esse aqui é o nosso amplificador coletor comum. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar as notificações para saber sempre quando eu posto novos vídeos. Deixar seus comentários aqui para ver quais dúvidas vocês tiveram nessa série de aulas sobre amplificadores transistorizados. Não deixem também de conferir nosso curso gratuito, A Tecnologia por Trás dos Amplificadores de Potência, que está disponível lá no nosso site. Também temos uma playlist aqui no YouTube sobre isso, onde eu vou mais a fundo sobre a tecnologia de amplificadores, partindo deste momento que a gente está, onde a gente acabou de discutir sobre os amplificadores monoestágios. Beleza? Então é isso, gente. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.